Bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá, quarta-feira, metade da semana. Bom, vamos continuar aí na matéria de português. Estamos agora na página 71 do livro para falar sobre o plural dos substantivos, tá bom? Vamos fazer a leitura, né? Plural de substantivos. Aí vai estar tendo a imagem de girafas, girafa e girafas no plural, e bola e bolas, né? As palavras girafa e bola estão no singular. As palavras girafas e bolas estão no plural. O que indica o plural de substantivos é a letra S, tá? Acrescentou só o S aí no final de girafa, colocou girafas e bola ficou bolas. Geralmente, o plural se forma acrescentando S à palavra, mas há palavras cujo plural é formada de outras maneiras. São aquelas palavras que não é só colocar o S que vai fazer dela o plural. Algumas sofrem modificações no final. Veja os casos a seguir. Os substantivos terminados em ão fazem um plural de 3 modos, tá? Ãos, ães e ões. Aí ele vai dar como exemplo. A palavra mão no plural vira mãos. A palavra cão no plural vira cães. E limão no plural vira limões, tá? Então todas elas no singular são terminadas em ão, mão, cão e limão, mas o plural delas varia, tá? Os substantivos terminados em M fazem um plural mudando-se o M por NS. Aí dá como exemplo homem e o plural de homem que é homens. Então o M ali no final da palavra foi trocado pelo NS. Os substantivos terminados em R e Z fazem um plural acrescentando-se eis. Aí dá como exemplo. Flor vira flores e nariz vira narizes, tá? Substantivos terminados em S. Quando oxítonos fazem plural, acrescentam-se o ES, o eis. O que é oxítono mesmo? É a palavra que a sílaba mais forte é a última, tá? Então, no exemplo aqui, ó, português. Em português, a sílaba mais forte é a última, o oxítono. Então, ele só acrescentou o ES no final, ó. Português, o plural de português é portugueses, tá? E quando paroxítonos ficam invariáveis. O que é paroxítonos? É quando a sílaba mais forte é a penúltima, tá? Então, ó, lápis, por exemplo. O lá é a penúltima, é o paroxítono. Então, o que vai acontecer quando a palavra é paroxítono? É invariável, ou seja, não muda. O plural de lápis é lápis. Aí vai dar aqui agora. Os substantivos oxítonos terminados em ao, el e ol fazem plural, trocando-se o L por as, os e es, né? Então, esses oxítonos que a gente já viu, que é a oxítono é o quê? Quem tem a última sílaba forte, terminada em al, el e ol, o plural que ele está dando como exemplo. Pombal vira pombais, pincel vira pincéis e paiol vira paióis, tá? As palavras terminadas em il fazem um plural de 2 modos. Se forem oxítonas, tendo a última sílaba forte, o il muda para is. Aí do livro está dando exemplo. Funil vira funis. E se forem paroxítonas, quando a penúltima sílaba é forte, o il muda para eis. Exemplo, a palavra fácil vira fáceis. Não, tá? Então, vamos lá. Observe o plural de algumas palavras terminadas em ão. Aí o livro está dando vários exemplos, tá? Mas essas regras, elas vão sempre vai estar seguindo essas regras, né? Que a tia acabou de ler. Aí os exemplos aí, alemão, alemães, anão, anões, ancião, anciões. Aí tem diversos exemplos, tá bom? Aí vocês vão fazer algumas atividades, tá bom? A número 1, 2 e 3 da página 72. A 1 só vai colocar o plural ou o singular, né? O que estiver pedindo. A 2 vai passar a frase para o plural e a 3 para o singular, tá bom? Aí depois, lá na página 73, vai ter essa tirinha aí muito interessante, né? Do Chico Bento, né? Aí vocês vão observar que nessa tirinha, a linguagem
que está sendo utilizada é a linguagem informal, totalmente informal, até na escrita, né? Ó, tarde, mãe. Que bom que você chegou, filho. A janta tá quase pronta. Vai se lavar. Aí ele responde: tá bom, mãe. Vou num pé, volto no outro. Ah, e por falar em pé, coloquei lençol limpinho na sua cama. Lava esse pé direito. Aí ele fala: vai entender as mães. Aí depois ele lá na cama: por que será que eu tive que lavar só o pé direito? Tá? Então a linguagem que está sendo utilizada ela é totalmente informal. Vocês vão responder e também, na verdade, essa tirinha ela está colocando para vocês, né, a fala da mãe do Chico Bento, né, quando ela diz, né, para ele lavar o pé direito, né, e ela, na verdade, o que ela estava querendo dizer? Né, ele entende aí no sentido literal, ele, vou lavar o pé direito, mas não era bem isso que ela está querendo dizer. E outra coisa sobre essa tirinha, né, isso aí é uma maneira de falar, existem as variações da linguagem, né, a gente aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, a gente fala de uma maneira, né? As pessoas no Sul, no Nordeste, falam de uma outra maneira. Então, quando a gente vê um diálogo como dessa tirinha, não significa que a gente está lendo algo errado, né? Gramaticalmente está escrito errado as palavras, mas essa variação de linguagem ela é comum, ela muda de região para região, tá bom? Então, vocês vão fazer atividades referentes a essa tirinha também, lá na página 74, né? Vão responder as questões. E a gente continua aqui agora vendo o plural dos substantivos compostos, tá bom? Vamos fazer a leitura. Totó é um cão vira-lata. A palavra vira-lata é um substantivo composto. Por quê, gente? Tem duas palavrinhas aí, formado por dois substantivos, né? Então, vira um substantivo composto. Para fazer o plural dos substantivos compostos, devemos observar os casos a seguir. Dois substantivos. Os dois elementos vão para o plural. Então, em algumas situações, em alguns substantivos compostos, as duas palavras vão para o plural. Aí ele está dando como exemplo. Couve-flor vira couves-flores. Observem que as duas palavras foram para o plural. Porco-espinho também. Porcos-espinhos, tá? Aí, substantivo e adjetivo. Os dois elementos vão pro plural, desculpa. Aí ele dá como exemplo. Obra-prima vira obras-primas. O primeiro elemento é um verbo ou uma palavra invariável e o segundo é um substantivo. Só o segundo elemento vai para o plural. Ele está dizendo aí o quê? Que quando essa palavra composta ela for formada por um verbo e o segundo for um substantivo, só a segunda palavra vai para o plural, como vira-lata, tá? No vira-lata vai virar vira-latas, só vai acrescentar o S na segunda palavra, tá bom? E o último é quando dois elementos ligados por preposição, só o primeiro elemento vai para o plural, ou seja, vamos lá no exemplo, pé de moleque, só o pés de moleque. Vai entrar o plural só na preposição, tá? Lá no início, ó. Pé vira pés. Então, são essas 4 situações, 4 diferentes maneiras de um substantivo composto ter o seu plural. Aí o livro deu aí esse quadrinho com bastante exemplos, tá? Aí um primeiro é quando os dois elementos vão para o plural, ó, amor perfeito, amores perfeitos. Boa sorte, boas sortes. As duas palavras vão para o plural. Aqui só o segundo elemento vai para o plural. Beija-flor, beija-flores. Você só coloca o plural na segunda palavra. Só o primeiro elemento vai para o plural. Água de colônia, águas de colônia. Percebe que só a primeira palavra acrescentou o S. Conservam a mesma forma, tanto no plural como no singular. Ou seja, não altera, é invariável, continua igual. O singular de guarda-costas é guarda-costas e o plural de guarda-costas é guarda-costas. Isso não muda, tá? Aí vocês vão fazer na página 75 as atividades 1, 2 e 3. A 1 é para fazer no caderno, tá bom?
vai só reescrever a frase substituindo aí a palavra que está entre parênteses, tá? E na 2, vai escrever o plural dos substantivos. E na 3, vai escrever as frases no plural. Tá bom, meus amores? É só isso. Beijinhos.